Deputados, a nossa luta é uma luta pela liberdade. Eu senti o que é isso, sinto até hoje. Tem 2 anos, dia 15 de março, irão fazer 2 anos e 3 meses que eu me encontro com tornozeleira eletrônica. E eu não tenho nenhuma imputação sobre isso, nenhuma tipificação, simplesmente por livre arbítrio de alguém que foi colocado no Supremo Tribunal Federal, não por concurso público. E aqui eu enalteço todos os nossos juízes e desembargadores que seguem à risca a nossa Constituição Federal. E isso é muito ruim para a nossa democracia, porque nós estamos falando, estou falando só do deputado, e não daqueles que querem se expressar livremente na rede social, coisa normal de uma democracia salutar. Mas eu estou falando imbuído de um mandato. Pessoas votaram no capitão Assunção para que ele pudesse ser o representante deles, para ser a voz dele. E está escrito na Constituição Federal, no artigo 53. Não vou ler todo o parágrafo, mas só de uma expressão. Quaisquer opiniões, quaisquer. E quando o deputado ofende a honra de qualquer pessoa, pode ser ele um governador, pode ser ele um prefeito, um deputado, um ministro do STF, tem uma tipificação no Código Penal. Mas não o que está acontecendo hoje com essa covardia que estão fazendo com os brasileiros. Antes de falar, eu quero que os nossos profissionais deixem passar um livro, um vídeo muito importante para deixar registrado o nosso pronunciamento no dia de hoje, por gentileza. Era novembro de 2023, eu estava tomando um banho de sol no pátio, quando um mal súbito me fez dar adeus à minha vida, deixando a minha mulher Jane e minhas 2 filhas, e destruindo minha família inteira. Foi uma tragédia anunciada, porque do jeito que as coisas estavam, era só uma questão de tempo. Eu era Clériston Pereira da Cunha, empresário baiano, 46 anos. Meus amigos e minha família me conheciam como Clezão. Eu morri na Papuda, um presídio de segurança máxima em Brasília, onde eu estava havia 10 meses preso preventivamente por ter invadido o Senado naquele maldito 8 de janeiro de 2023. Me negaram muitas coisas nesses meses todos. Eu fui acusado de crimes que morri literalmente negando. Me negaram as provas dos crimes que eu cometi. Nos autos não constam provas dessas acusações feitas contra mim pelo Ministério Público Federal e acatadas pelo ministro, vocês sabem quem. Mas, sobretudo, me negaram o mínimo da dignidade humana, o acesso aos remédios controlados que eu tomava diariamente e o direito de ser transferido para um hospital quando os médicos concluíram, via laudo oficial, que eu corria risco de morte. Tinha uma combinação de enfermidades cardíacas, diabetes, hipertensão, distúrbios no sistema circulatório. Tive dezenas de episódios de desmaio na prisão, para desespero da minha família, que seguia tentando reivindicar os direitos que a Constituição me garantia, como garante, aliás, a todos os brasileiros. No dia 1º de setembro, o próprio Ministério Público responsável pela minha acusação pediu a minha soltura para que eu pudesse receber cuidados médicos. Alexandre Moraes ignorou o laudo, ignorou a petição e ignorou a solicitação do Ministério Público. Assinou, assim, a minha sentença de morte. Eu, um preso que estava sob custódia do STF e que nem sequer tinha sido julgado após quase 1 ano de prisão. Não matei, não roubei, não peguei em arma, não depredei patrimônio público, não recebi dinheiro de ninguém e nunca soube de tentativa de golpe alguma. Eu estava ali, na Praça dos Três Poderes, para protestar pacificamente, para lutar pelo país que eu desejava para as minhas filhas. Eu jamais colocaria a minha vida e a minha família em risco por um plano mirabolante, violento. Quem me conhece sabe disso. Mas começaram as bombas de gás lacrimogêneo. Eu entrei no Senado para me proteger. Pela minha saúde debilitada, eu sabia do risco que eu corria inalando aquilo. Os policiais que estavam no local foram super amigáveis. Pode perguntar para todo mundo que estava ali, que o depoimento vai ser o mesmo. Depois de um tempo, eu entreguei livremente o celular e a senha aos policiais. E só então eu soube, sem voz de prisão, que eu seria levado ao complexo penitenciário. Fui denunciado pela PGR pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Devido a minhas comorbidades, eu cheguei a receber da Procuradoria-Geral da República, a PGR, um parecer favorável à minha soltura. Moraes ignorou. O pedido nem chegou a ser analisado. Mas nem sei se seria. De qualquer forma, não deu tempo. Não dessa vez.
não nessa vida. E se eu não tivesse ido à manifestação? E se eu não tivesse na Praça dos Três Poderes? E se? Não existe. Me consolam as palavras da minha mulher dizendo, abre aspas, a nossa luta não vai acabar. Meu esposo não é criminoso, ele não é bandido, fecha aspas. Eu morri na Papuda durante um banho de sol, de mal súbito, após me terem sido negados remédios e hospital, apesar de laudos e súplicas. Eu morri porque eu recebi uma pena desproporcional de crimes que eu não cometi. Eu sofri um assassinato legal. Um dia após a morte de Clezão, em 21 de novembro de 2023, o presidente Lula condecorou o ministro Alexandre de Moraes e outros membros do STF com a Medalha de Mérito do Rio Branco, uma honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. Nós não podemos nos calar a essa injustiça. A morte de Clezão, o sangue do Clezão está nas mãos do senhor Alexandre de Moraes, conforme o vídeo e conforme a própria declaração dos advogados do Clezão. A PGR pediu a liberdade do Clezão. Clezão sofria de doenças graves, diabetes, hipertensão, vasculite, uma condição que comprometia seus vasos sanguíneos. E ele invariavelmente desmaiava na prisão. Todo mundo sabia disso, porque a própria direção do presídio relatava, não era segredo. Os laudos médicos apresentados na defesa alertavam para o risco iminente da morte de Clezão. E foi no mês de maio de 2023 que ele foi internado no Hospital Regional da Asa Norte de Brasília. No dia da morte de Clezão, ele sofreu um mal súbito durante o banho de sol na Papuda. Pasmem, o socorro demorou 40 minutos para chegar. Esse relatório foi feito pela Defensoria Pública do DF. Não havia desfibrilador, não havia oxigênio disponível no presídio para atender a uma emergência como o caso de Clezão recomendava. E eu pergunto aos senhores deputados, onde está a humanidade nisso? Onde está o direito, o respeito à vida humana, garantido pela nossa tão massacrada Constituição Federal, tão desprezada Constituição Federal? Não é só a família de Clezão que clama por justiça. Todos os brasileiros decentes que entendem o que está acontecendo no Brasil, que entendem o desvirtuamento de alguns ministros do STF, que desprezam a nossa Constituição, estão sabendo. A sua filha, Luísa Cunha, recentemente levou o caso à Organização dos Estados Americanos, denunciando que o seu pai foi torturado, sim, pela negligência e pela insistência do senhor Alexandre de Moraes, em querer, por ego próprio, mantê-lo na prisão, mesmo diante de tantas evidências, de evidências mais do que claras, do seu estado crítico, do estado crítico de Clezão. Hoje, senhoras, idosos, estão padecendo, lá na Papuda, lá na Colmeia, cumprindo penas dantescas, algumas por pichar de batom uma estátua, enquanto os bandidos que roubam, matam e estupram, estão sendo liberados ainda na audiência de custódia. Esse tipo de juiz, que não veio para o concurso público, essa mínima categoria que hoje está, infelizmente, impregnada no STF, não faz nada. É difícil para nós, como brasileiros, vermos que o Brasil está virando uma nação de narcotráfico, imperando toda a sorte de bandidos, enquanto os nossos brasileiros que foram protestar em uma tarde de domingo, estão sofrendo penas de 14, 15, 17 anos. Que a morte de Clezão não seja em vão. Enquanto Deus me der força
para eu estar aqui nessa tribuna, que foi a única coisa que o senhor Alexandre de Moraes me deixou, foi a tribuna, eu estarei defendendo e mostrando para os brasileiros a covardia que esse senhor tem feito com a nação brasileira. Estarei todo dia aqui mostrando, vídeo após vídeo, a covardia que esse senhor está fazendo com a nossa nação brasileira. Hoje foi o Clezão, amanhã poderá ser você.